Beleza? A gente está gravando agora já, tá bom? Como eu falei com vocês no grupo, galera, esse nosso encontro ao vivo de hoje, ele vai ser um encontro para a gente tirar dúvidas do conteúdo que ainda possa permanecer, ou do desenvolvimento da prova, o que for, tá? Né, de todo o conteúdo que nós estudamos, os 6 conteúdos, que vão ser cobrados, então, na prova de amanhã, né? Que vai ser aplicada para vocês das 8 às 10 da noite. E aí eu preciso saber qual a dúvida que vocês têm, o que vocês querem saber do conteúdo, né? Desde o primeiro conteúdo, que foi uma revisão do que a gente tinha visto, até o último conteúdo que foi ministrado agora, né, que foi da CPU. E aí, com base nas dúvidas suas, no que vocês tiverem de dificuldades, que tiverem, né, vontade, né, de rememorar, a gente vai estar conduzindo, então, a aula de hoje, beleza? Esse encontro nosso ao vivo. Então, eu vou deixar aberto aí para vocês. Quem já quiser se manifestar, pode estar manifestando para a gente começar a conduzir esse nosso encontro, beleza? Tem uma opção que foi colocada aí, não sei se vocês viram aqui abaixo, que é levantar a mão, acho que deve ser para estar indicando o que quer falar, né? Quem quiser também estar utilizando ela, caso eu esteja falando, também pode estar usando para estar né, fazendo intervenções. Então, galera, e aí? O que vocês têm de dúvida? O que vocês querem saber? Aproveitem esse momento, porque ele é o último da disciplina. Depois, né, a gente só tem o trabalho, como eu tinha falado para vocês no grupo, o trabalho nosso, ele seria para entregar até hoje, 11h59, mas como alguns grupos me relataram que estavam com problemas na hora de reunir os trabalhos todos, aí eu transferi para até amanhã, então 11h59 também, que é o nosso último dia. Então, depois de amanhã não tem como receber mais trabalhos, tá bom? Então, o trabalho que era até hoje também ficou até amanhã, beleza? E aí, quais dúvidas? O que vocês querem saber? Ou não querem saber mais nada? Tá tudo ok? Tá todo mundo entendendo? Quem falou isso? Davi? David. Ô, Davi, né, Flex, que hora que você iria sugerir? Porque assim, a gente já está com 2 horas de prova, você entendeu? Né, é uma avaliação online. Você não vai levar 2 horas para estar fazendo ela. Então, assim, se a gente, vamos dizer, abrir 6 horas, 7 horas da noite, a gente vai tá dando muito tempo para uma prova que é relativamente tranquila de estar desenvolvendo, beleza? E aí também a gente corre um grande risco de tirar a questão de que a prova seja realmente um instrumento para verificar o conhecimento seus, né? Porque vou dizer, você colocando aí 5 horas de prova, 4 horas de prova, a gente abre um espaço para o aluno resolver a prova muito rápido e talvez ter conversinhas entre um e entre outros, né? E aí, ao invés da prova estar ajudando realmente a gente verificar a aprendizagem do aluno, vai ser só um instrumento de cola, né? Então, por isso que a gente também tem que colocar um tempo mais restritivo aí, beleza? Mas faça sua sugestão, a gente pode estar conversando. Sim, mas veja, a prova de cálculo ela é bem mais complexa, né? Do que esse conteúdo de arquitetura, né? É, ela, ela pega, né? Ela vai te fazer gastar muito mais tempo. Então, mesmo ela dando um maior tempo para vocês na prova de cálculo, e vocês têm que mostrar raciocínio, essas coisas todas, né? Ela ainda mesmo assim consegue provar o conhecimento seus. No caso, a gente tem só um problema com Lara, mas isso daí é fácil de estar resolvendo. Mas para a turma como um todo, é interessante a gente ter um horário mais restrito mesmo, tá bom?
Porque pelo que a gente conversou na outra aula, eu perguntei lá no grupo, né, também, quando Lara indagou do tempo, no último encontro ao vivo, a maioria preferiu das 8 às 10, e quando eu perguntei lá no grupo, somente um dos Mateus que se manifestou, né, que também preferiria antes, mas não se contrapôs a seu horário que já estava. Beleza? Você não falou, Flex, por que você não falou lá? Deixa eu voltar aqui no grupo para ver. Ah, sim, você falou depois da Lara. Mas o que te impediria de fazer a prova das 8 às 10? Você tem algum impedimento pessoal ou é só a questão do... Você tem só o impedimento, você tem algum impedimento pessoal ou só a questão de preferência? Beleza. Então, no caso, sendo só por preferência mesmo, sim, né? Mas é sexta, você está em pandemia, você tem que ficar em casa. Então, o sexto seu não vai ser tão afetado, não. E, e aí, como é só preferência, né? E a gente teve alguns alunos que colocaram contraponto, igual a questão de prova, de cálculo mesmo, outras coisas. Aí é interessante a gente então deixar para esse horário das 8, tá bom? Mais alguma coisa? É bom que todo mundo faça quarentena em grupo, é bom que todo mundo pegue Covid. O primeiro que der surto leva o grupo todo para o hospital. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, galera. Dúvidas sobre o conteúdo? Essa é a questão mais importante que a gente tem aqui, né? O que vocês querem saber? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Que vocês queiram tirar? Flex, vai ser abordado todos os capítulos, perdão, vão ser abordados todos os conteúdos que nós ministramos nesse momento de ANP, certo? Então, são 6 conteúdos que vocês têm lá, né? O primeiro conteúdo que foi uma revisão, da introdução até o último conteúdo que foi CPU. Eu passei um roteiro para vocês terem uma ideia, né, da cobrança como um todo, né, verificando temas, pesquisando para explicar isso, explicar aquilo, fazer algumas comparações. E foi a atividade, a lista de exercícios que eu coloquei para vocês lá no Class 1 na terça-feira. Então, se vocês pegarem aquela lista de exercícios, ela contempla todos os seis conteúdos que nós demos, beleza? Então, vai cair tudo que nós abordamos nesse mês de ANP, certo? Tudo que tiver nesses seis grupos de conteúdos que foram abordados. Então, desde a introdução, né, máquina de von Neumann, até o que nós aplicamos aqui em CPU, né, que foi o pipeline. Então, desde lá do início, da estruturação básica de um computador, né, chegando à máquina de von Neumann, aqueles conceitos que nós tínhamos que dão suporte, a toda essa base que é estudada, até pipeline, tudo vai cair. Lucas, eu estou tentando lembrar que plataforma é essa, mas eu acredito que sim. Porque se for a mesma plataforma que eu sempre aplico atividades online, vai ser por ela, tá bom? Eu não gostei muito de utilizar aquela base que o Classroom dá com o Google Formulários, não. Então, eu vou estar utilizando essa mesma base que é
Agora me fugiu pela cabeça, fugiu o nome da cabeça aqui, mas é o mesmo ambiente que eu fazia as outras provas online. E esse é o que ele mesmo. É com S, agora fugiu da minha cabeça. Com aquela hora que o nome está na ponta da língua. Mas aí como é que a gente vai fazer? Eu vou, deu 8 horas, eu vou ativar a prova e vou colocar o link dessa prova para vocês, junto com o nome da sala e o código, né, para vocês entrarem no, no Classroom, no Classroom. Então vai estar lá disponível. Prova, ambiente tal, vocês acessem e digitem isso daqui para estar entrando. Beleza. Às 10 horas, no sistema, eu vou desativar a prova. Então, deu 10 horas, a prova no sistema, que vocês vão estar resolvendo ela vai ser desativada. E aí, automaticamente, a prova ela é corrigida. Beleza? E aí, então, até o final de semana, a gente já tem a prova corrigida. E aí, eu já tenho a nota dos trabalhos em grupos que vocês fizeram, o seminário. A gente vai ter a nota do trabalho final, né? Mais os outros 10 pontos, que eram do atividade avaliação diagnóstica, as outras atividades feitas. A prova vale 30, flex. Todos os trabalhos que vocês fizeram agora, a ANP, valeram 30 pontos. Então, seminário 30, a prova 30 e o trabalho final 30. Para que, se algo, né, tiver dado errado em alguma coisa, nada atrapalhe tanto vocês. E aí, vocês tiveram também uma avaliação diagnóstica de 5 pontos, além dos 5 pontos para as atividades que foram desenvolvidas anteriormente. Certo? Mais alguma dúvida? Aproveitando, e aí vocês podem passar para os outros, o resultado seus vai sair na segunda-feira, tá bom? Então, o resultado de todo mundo vai sair na segunda-feira. E caso alguém fique de prova final, a prova final vai ser aplicada na quarta-feira, dia 25. E aí eu vou combinar o horário com os alunos que, porventura, fiquem de prova final. Bom? Espero que ninguém precise ficar de prova final. Mais alguma coisa, galera? Dúvida da estrutura, dúvida do conteúdo? Flex não. Aquiles, Matheus, João Vitor, Lucas. João, você está falando do ponto flutuante normativa E3, Qual que ficou a sua maior dúvida disso? Só para a gente entender, enquanto eu vou pegando aqui os slides. Fala para a gente aí. Ah, tá. Então, você falando aqui que é tipo o que é a estrutura geral, o que é mantice, essas coisas. Beleza. Eu vou projetar aqui para vocês o slide, só um momento. Estão conseguindo ver o slide aí? Ok. Eu vou colocar aqui no conteúdo. Então, esse conteúdo que o João está perguntando, ele está no slide 3, no slide 2, perdão. Vou passar aqui para vocês, só um momento. Opa. Nós vamos chegar aqui em ponto flutuante. Deixa eu ver só essa pergunta de David aqui. Isso, David, uma pessoa entrega e vale para o grupo todo. É lógico, no trabalho tem que ter o nome de todo mundo, tá bom? Bom, pessoal, nesse caso nós vamos receber 4 trabalhos, só.
porque são 4 grupos. Pessoal, então vamos lá. Quando a gente fala de ponto flutuante, a primeira coisa que é interessante de se perceber aí é que ele é uma notação científica. Uma notação científica de que tipo? Uma notação científica reduzida, certo? Essa notação científica reduzida, ela busca sempre o quê? Ter um número antes da vírgula e todos os números após a vírgula, beleza? E tudo ao resto da vírgula, né? Todo o restante após a vírgula, certinho? Então, ela é baseada nessa notação científica reduzida, onde vocês vão ter aí o que está antes da vírgula como característica, todos os números que estão após a vírgula como mantissa, beleza? E o expoente que você andou, ele vai ser, então, né, se você andou para a direita ou para a esquerda, vai ser né, o número de casas, perdão, que você andou da direita para a esquerda, vai ser o seu expoente. Se você tiver diminuído o seu número, né, ele for um número maior e você andou com a vírgula para a esquerda, para ele ser diminuído, então você vai ter um expoente positivo. Se seu número ele é maior e você andou menor, né, e você andou com ele para a direita, para ele ser aumentado, com a vírgula para a direita para ele ser aumentado, é tipo 0,0001. Você andou com ele para a direita para ele ser aumentado, esse expoente ele vai ser negativo. Então, são sempre com 3 valores básicos que nós vamos trabalhar. Aquilo que está antes da vírgula como característica, o que está depois da vírgula, tudo que ficar depois da vírgula é a mantissa, e o expoente é o número de casas que você andou, beleza? Outra coisa que você vai levar em consideração também, se o número ele é negativo ou positivo, você vai ter uma definição para estar identificando, e você também precisa identificar se o seu expoente, né, o expoente que foi gerado lá, ele é negativo ou ele é positivo, beleza? Então, essas daí são algumas das informações que nós precisamos caminhar. Aí o slide ele vai explicando. Nós chegamos nessa definição trabalhando com números binários, né? E aí separa para a gente, ó, o que é característica, o que é mantissa e o que é expoente. Verifique-se que sempre a característica no número binário, por ele trabalhar só com 0 e 1, a característica do número binário, ela sempre vai ser 1. E aí isso leva a gente a não ter a necessidade de armazenar a característica na nossa memória. Então, perceba, ó, o número ele era 100 em binário, nós transformamos ele numa notação científica reduzida, 1,000, perdão, 1,00, na base 2, na expoente 2, então nós tivemos lá como característica o valor 1, como mantissa 00 e como expoente 2. O que vai acontecer? Esse 1 sempre vai repetir, então na hora de armazenar na memória, eu não preciso armazenar a característica, eu só vou armazenar a mantissa e o expoente. Então nesse caso aí eu armazeno o 00 e armazeno o valor 2, que indica para mim quantas casas foram andadas para transformar nessa notação científica reduzida. O que vai acontecer? Além disso, nós vamos precisar indicar se o nosso número ele é negativo ou positivo, como eu já tinha falado para vocês, e também vamos ter que ter o sinal do expoente. Então, como está colocando nesses 4 pontos aí, ó, A, B, C e D, todas as vezes que eu armazeno na minha memória um ponto flutuante, eu vou armazenar o sinal do número, indicando se ele é positivo ou negativo, o sinal do expoente, indicando se o expoente dele é positivo ou negativo, o expoente e a mantissa. Por quê? Porque a característica sempre vai ser 1. E aí nós temos um exemplo aqui, se nós estivéssemos trabalhando apenas com um byte, com 8 bits. Então o bit 7, que é o bit mais significativo, seria o sinal do expoente. O bit 6, o bit 7 seria o sinal do número, o bit 6, o sinal do expoente, o bit 4 e o bit 5 como expoente, e do bit 0 ao bit 3 seria para a gente aí a mantissa, beleza? Percebendo que nós vamos trabalhar só com valores binários, qual que poderia ser o maior e qual que poderia ser o menor expoente para a gente aí? Quem sabe me responder? Qual poderia ser o maior e o menor expoente?
Isso, o Lucas colocou 0 e 3. A gente pode indicar que seria, a gente pode ter o 3. Só que o 3 ele pode ser o quê? Positivo ou negativo, não é isso? Então, a gente pode dizer que os meus expoentes vão de menos 3 até 3. Concordam comigo? Porque lá no sinal do expoente, eu vou indicar se esse expoente ele é negativo ou ele é positivo. Correto? Então, é interessante lembrar isso, que o expoente, ele sempre vai ser formado por um valor binário. Né? A gente tem lá, igual a gente vê em decimal, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, né? A quarta potência, para possibilitar uma melhor compreensão nossa. Só que na hora de armazenar, esse valor tem que ser transformado em um valor binário. Ok. Então, nós preenchemos direitinho. Se for 0, se o expoente for 0, 0, 0. Se o expoente for 1, 1, 0. Né? Se o expoente for 2, né? Ou melhor, 0, 1. Se o expoente for 2, 1, 0. Se o expoente for 3, 1. Dessa forma como nós representamos eles em valor binário comum. Bom, quando a gente vai para a mantissa, vocês perceberam que aí nesse byte, né, nesse byte com, né, de 8 bits aí, nesses 8 bits reunidos, nós temos 4 bits dedicados para a mantissa. E aí vem a primeira atenção que nós temos que ter também no preenchimento. Que é uma coisa que é importante da gente lembrar. A mantissa, ela nunca vai ser preenchida da direita para a esquerda, como nós temos costume de preencher, né? E aí o que está à esquerda nós colocamos 0. Na mantissa, nós preenchemos da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se nós tivermos o valor para armazenar na mantissa, deixa eu ver se eu consigo abrir um quadro aqui para vocês. Só um momentinho. Vocês conseguem ver esse quadro aberto? Ou não? Ou vocês estão vendo aí só a... Não, né? Deixa eu ver aqui. Uma coisa. Só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui. Deixa eu criar outra aqui, galera. Com acesso para vocês. Agora vocês conseguem ver? Conseguem ter acesso a ele? Ok. Estou vendo aqui que Matheus entrou e tal. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, deixa eu ver. Eu nunca utilizei esse quadro aqui, mas vamos tentar mexer nele aqui. Ó. Eu quero fazer a nossa mantissa aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu consigo usar ele aqui bem. Só para representar aqui, ó, para vocês. Então, nós temos aqui como se fossem os 4 bits para mantissa, certo? Esses 4 quadradinhos aqui, ó. O que vai acontecer? Nós falamos que nós colocamos o nosso preenchimento na mantissa da direita para a esquerda. Então, o que eu tenho que ter cuidado? Vamos dizer que o valor que eu tivesse fosse esse daqui, ó, na mantissa. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Beleza? Ou seja, eu tenho 3 bits. Como é que eu vou preencher? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro 1, depois 0, depois
1. Então, eu coloquei o número de forma correta, do bit mais significativo e indo até o menos significativo. Qual que é a diferença agora? Sobrou espaço aqui, não sobrou? Eu vou preencher com 0. Ok? Então, vamos pegar outro número aqui para a gente estar preenchendo na nossa mantissa. Vamos dizer que agora o valor fosse 0, 1. Como é que eu vou preencher? Então, olha aqui, ó, 0. Sobrou dois espaços, 2 bits, 0, 0. Então, a mantissa, ela sempre vai ser preenchida da, da, da direita para a esquerda. Beleza? Dúvidas nesse preenchimento da mantissa? Só lembrar dessa diferença que nós vamos ter. Por que isso vai acontecer, galera? Porque na hora de transformar esse valor, né, da notação científica para o valor real desse ponto flutuante, né, transformar esse ponto flutuante no valor real dele, o que tiver após a vírgula você desconsidera. Por quê? Por exemplo, aí eu vou colocar isso aqui no bate-papo que vai ser mais rápido. Por exemplo, se eu tiver 50, ou se eu tiver 50,0, opa, somente 50,0, não é o mesmo número? Se eu tiver 50,00, não é o mesmo número? 50,1230, não é o mesmo número? É o mesmo valor, eu não vou perder esse valor. Então, a gente preenche a mantissa dessa forma por causa disso. Porque os zeros que ficarem após a vírgula, a gente desconsidera. Tranquilo? E aí, entra a pergunta do João, que é a questão do preenchimento do I3E. Qual que vai ser a diferença do I3E só? Vai se manter a mesma questão, um bit para o bit de sinal. Se a gente tiver a normativa 32 bits no bit 31, se for normativa 64 bits, no bit 63. Um bit de sinal para o expoente, e aí, dependendo, né, do que a gente vai ter uma grande quantitativa de bits para expoente e um grande quantitativo de bits para mantissa. O preenchimento da mantissa continua o mesmo. Qual que é a única diferença que ocorre nesse preenchimento da normativa I3E, tanto 32 bits quanto 64 bits? É que o sinal do expoente ele tem uma regra diferente. O bit de sinal, nós falamos que quando o número é positivo, nós colocamos 0. E quando o número é negativo, nós colocamos 1. No caso do sinal do expoente, para armazenar, quando o expoente for positivo, o sinal do expoente será 1. E quando o expoente for negativo, o sinal do expoente será 0. Então, essa é a única diferença que nós temos ao utilizar a normativa em 3E 32 bits ou 64 bits. O bit de sinal continua com a mesma regra, 0 para número positivo, 1 para número negativo, porém, o sinal do expoente, ele fica diferente, 1 para valor positivo e 0 para valor negativo. Deixa eu ver aqui a pergunta de Matheus. Matheus, abre o seu microfone e me explica essa pergunta só aqui, só para entender direitinho o que você quis falar aqui. Explica aqui. Você colocou 10 bits, correto? Um bit para o sinal, um bit para o expoente, e o resto do expoente, 12 bits para a mantissa. É isso que eu não consegui entender, o que você quis dizer aqui. Foi só isso que eu não consegui entender o que você quis falar, Matheus. Você consegue explicar ou escrever de outra forma aqui?
Agora sim. Agora eu entendi o que você falou. Isso aí você está falando da normativa 32 bits, não é isso? Nós temos 7 bits para a gente utilizar no expoente, 1 bits para utilizar na mantissa. Agora sim. Agora eu consegui entender o que você quis dizer. E é isso mesmo. Então nós temos 1 bit para o sinal, 1 bit para o expoente, né, 1 bit para o valor de sinal, 1 bit para o sinal do expoente e 7 bits para a gente estar definindo o expoente. Beleza? Acho que é isso mesmo que você falou, né? Ok. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara ainda nessa questão de normativa I3E, de ponto flutuante, ponto fixo, alguma outra coisa desse contexto que nós estamos agora? No caso do número não poder ser colocado ali na mantissa, eu faço o quê? Me explica, Lucas. Ah, tá. O tamanho. Isso é uma limitação de máquina, Lucas. No nosso caso, a gente nunca vai passar por isso, beleza? Porque nós não falamos que essa normativa 32 bits, 64 bits, define o tamanho da sua palavra. Então, a sua palavra sempre vai ser desse tamanho, beleza? Se você estiver trabalhando com 32 bits ou com 64 bits. O que pode acontecer é se criar, tipo, uma dízima periódica, pode vir criar um overflow, mas isso daí a máquina tem como estar corrigindo, beleza? Na prática básica, para o estudo, para o nosso entendimento do ambiente computacional, isso nunca vai acontecer. Quando isso acontece na máquina, isso vai acontecer um overflow, que foi um conteúdo que eu acabei não entrando aqui com vocês, porque, né, por causa do nosso tempo. Mas aí a máquina vai ter processos para estar corrigindo, ou se não conseguir corrigir, ela vai travar, beleza? Mas no nosso caso, para cálculos, a gente não vai ter nenhum problema com isso, não, porque a gente sempre vai trabalhar dentro daquela palavra que está sendo exigida, tá bom? Se um dia você pegar uma questão dessa que você não consiga transformar, né, vamos dizer, por exemplo, você pode estar contestando ela. E aí, galera, entendido, Lucas? Galera, tem mais alguma dúvida? Lucas, eu não vou me recordar agora, porque esse semestre nós já foi longo, né? Tem que recordar se era uma questão para verificar se tinha overflow. Né? Eu não vou conseguir recordar disso aqui agora. Né? Ou de discussão em sala de aula, eu não vou conseguir recordar. Mas se você tiver a prova ainda aí, depois você quiser sentar para a gente tá discutindo, tá conversando, pode ser que na sua época a gente tenha discutido o overflow, e aí na questão tenha pedido para verificar o overflow, né? Ou em algum momento a conta tenha dado dízima periódica, a gente corrigiu alguma coisa, não sei, eu não lembro. Aí é interessante se você tiver ela ainda aí, para a gente estar discutindo. O João tá falando alguma coisa, que viu bem a questão de overflow, né, João? Eu acredito que pode ter sido isso, né? Porque agora, para vocês, eu dei de forma bem brando esse conteúdo, mas anteriormente a gente chegava no overflow, a gente calculava, fazia conta, eu acho que na conta a gente verificava se tinha, né? A gente tinha um conteúdo bem mais extenso nessa parte. Aí depois, se você conseguir lembrar, Lucas, ou pegar, a gente pode sentar também para estar discutindo, ver o que aconteceu na época. Então, beleza, Lucas, então era para verificar mesmo, né? Que pena. Aí depois a gente sai um conteúdo que pode estar sendo discutido, né? Não vai ser comigo, né? Mas posteriormente ele pode estar sendo desenvolvido. Ou se vocês também tiverem curiosidades, não lembrarem mais do que a gente discutiu, né? Nos outros semestres, quem está aí de dependência, pode dar uma pesquisada sobre isso. Mas nesse nosso caso agora, como na disciplina a gente não viu esses conceitos de overflow
e outros pontos, aqui a gente vai ser cálculos aplicáveis no 32 ou 64 bits, né? Diante do que vier na prova para vocês. Tá bom? Beleza. Galera, mais alguma dúvida nessa parte de ponto flutuante, de ponto fixo? Beleza. Tem dúvidas, galera, em outra parte do conteúdo? Alguma outra coisa que vocês queiram estar perguntando? Aproveitando isso do que o Lucas perguntou aqui agora, né, e a gente comparando com provas que foram ministradas nos outros semestres, a gente não vai ir além do que nós vimos aqui, beleza? Pode ter contas, igual eu coloquei para vocês ali, né, nos exercícios de calcular a memória, né, transferência, isso e aquilo. Tem que fazer alguma transformação de base, igual está colocado lá para vocês, porque a gente vai ter que trabalhar com pontos fixos, com pontos flutuantes, né? Mas no conteúdo ele não vai extrapolar aquilo que nós vimos nos encontros ANP, beleza? Não vai chegar no nível que era das aulas presenciais. Porque seria injusto com vocês também, né? Nesse momento ANP nós tivemos aula bem mais singelas, né? E trabalhar com uma avaliação tão robusta como era antigamente na disciplina. E aí, mais alguma dúvida? Aproveitem que esse tempo é de vocês. Deixa eu parar o compartilhamento aqui para não ficar só preso no conteúdo. Aproveitem que é o tempo para vocês né, matarem o conteúdo da prova. Bom, pelo visto ninguém se manifestou, certo? Então nós vamos encerrar esse encontro ao vivo de revisão, tá bom? Qualquer coisa ainda que a gente tiver, a gente pode estar conversando lá no WhatsApp, tá bom? E aí, lembrando que nossa prova é amanhã, das 8 às 10 da noite, né? No horário, eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom o link para vocês estarem acessando. E a entrega do trabalho até amanhã, às 11h59, tá? Na segunda-feira vai sair todas as notas suas, o valor final, né, de todo mundo. E se alguém, né, ficar de prova final, na quarta-feira a gente vai combinar o horário dessa prova, tá bom? Pessoal, brigadão aí pela presença. Espero que nesse tempo a ANP, né, a gente possa ter conseguido compreender pelo menos um pouco do que era proposto na disciplina de arquitetura, tá bom? Brigadão, boa noite e até a prova amanhã. Falou para vocês.